Olá pessoal, sou o professor Tiago Alcântara dos Colégios Positivo aqui em Curitiba e a gente vai gravar algumas aulas aí com alguns temas que seriam trabalhados durante esse período aí de confinamento devido a todo o contexto que o país vem passando, né? Então a gente vai trabalhar com alguns vídeos dos conteúdos aí de segundo ano relacionados à migração, final do capítulo 2 e posteriormente início desse capítulo 3. Então, a gente vai dar algumas orientações sobre aonde achar o material, os exercícios a fazer e também alguns conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo aí desses vídeos. Para a gente começar a entender esse conteúdo, esse assunto de migração que é tratado aí no capítulo 14, é muito importante a gente entender o que é migrar. Migrar é se deslocar. E normalmente as pessoas migram com o objetivo de melhorar, de mudar a realidade da sua vida. E a ideia é sempre que isso seja de uma maneira positiva. Então, as pessoas migram porque enxergam na migração a possibilidade de mudar aquela realidade na qual ela estava inserida. Então, eu vou utilizar, por exemplo, o meu exemplo. Eu não sou de Curitiba e eu vim de Salvador para cá. Há muitos anos, fiz vestibular e tudo mais. E a minha intenção, de fato, era mudar de vida. Então, as pessoas migram, no meu caso, a gente vai tratar depois sobre os tipos, para melhorar a sua qualidade de vida. Dito isso, vamos começar com esse primeiro conceito de emigração e imigração. Quando eu saí de Salvador, o fato de eu ter saído de lá, eu me torno um emigrante. Então, eu saio de Salvador e venho para Curitiba, eu sou um emigrante em Salvador, porque o conceito de emigrar é o conceito de sair de um local. E quando eu chego aqui em Curitiba, eu torno-me um imigrante. Então, quando eu chego em Curitiba, o ato de imigrar é o ato de entrar, de chegar a algum lugar. Então, na minha migração, no meu processo migratório, eu sou um emigrante em Salvador e eu sou um imigrante em Salvador. Então, eu sou um emigrante de Salvador e eu sou um imigrante no Paraná, em Curitiba. Então, porque eu vim de lá para cá. Quanto à migração, ela pode acontecer por diversos motivos e a gente pode categorizar isso em tipos. Por exemplo, a minha migração ela pode se categorizar como sendo uma migração livre, porque eu vim para cá não de maneira forçada. Então você tem como antagônicas aí a migração livre e a migração forçada. Ela pode ser também, quanto ao tempo, ela pode ser definitiva ou temporária. Como faz muito tempo que eu já estou aqui, então ela é definitiva, ela não é temporária porque eu não retornei. Então você tem essa outra forma de categorizar. Por exemplo, toda migração dá para você categorizar em tipos. Os africanos escravizados, que vinham lá desde o século XVI para a América, saíam da África escravizados de maneira compulsória, de maneira obrigatória, isso deixa de ser uma migração livre, ela passa a ser uma migração aí, ela não é, categorizando ela, seria uma migração forçada e também seria uma migração definitiva. Então, quanto ao tempo dela, ela é definitiva porque não houve perspectiva de retorno para esses caras. Então, a gente pode categorizar os diferentes tipos de migração a partir desses conceitos iniciais. O entendimento também sobre o que é o conceito de repulsão e atração, ele é importante. O espaço de repulsão é o espaço onde normalmente originam muitos emigrantes. Então as pessoas eles vão sair de lá. Então por isso que ele é um espaço de repulsão. E é muito importante entender o que causa essa repulsão. Por exemplo, a gente tem um fluxo migratório muito grande agora dos sírios. Os sírios eles saem do seu país porque eles vivem uma guerra civil começou com a Primavera Árabe em 2011 e se estendeu para uma guerra civil em 2013. Então, de 2013 até os dias de hoje, essa migração síria nem acontece em massa. Não só para a Europa, que é uma pequena parte que vai para a Europa, mas a grande parte que fica nos países ao redor, fronteiriços da Síria. Então, a Síria hoje entende-se como um espaço de repulsão. A gente pode entender, a partir da situação síria, que a Europa seria um espaço de atração, porque, de fato, muitos sírios, nem todos conseguem ir para a Europa, porque é muito caro para eles. Então, só pequena parte desses sírios consegue se deslocar para a Europa. Então, a Europa é um espaço de atração. A gente tem diversos espaços de atração no planeta. Os Estados Unidos, por ser um país formado essencialmente por migrantes, ele é também uma região, um espaço de atração desses imigrantes. Então, a ideia da repulsão é você entender e tentar
minimizar os problemas para que ele deixe de ser repulsão, e a atração ela acontece justamente porque as pessoas enxergam uma possibilidade melhor naquele espaço. Continuando aqui, relacionado à migração, entender as dinâmicas migratórias. No seu livro, na página 27, tem um mapa bem interessante que trata dessas dinâmicas migratórias. E é bem interessante ver para fazer como se fosse trazer essas informações históricas para compreender esses movimentos que ocorreram aí. Então, no seu livro lá, você vai ter aí migrações que aconteceram da África para a América, então, principalmente durante o processo de colonização, ou até mesmo os vários europeus que eram proibidos de estar na Europa e vinham para a América, principalmente nas colônias inglesas, a partir da porção norte dos Estados Unidos. Você vai ter fluxos migratórios acontecendo da África para a América. Então, são fluxos importantes, históricos aí, de africanos escravizados, transportados aí, que vinham para a América para trabalho forçado. Você vai ter africanos também indo para a região da Europa e de outras dinâmicas acontecendo, de indianos para regiões da África, de povos do Oriente, como chineses, para outros locais do continente asiático e até mesmo para o continente americano. Então, esse primeiro mapa ele é bem interessante por trazer essa dinâmica histórica que aconteceu aí desse deslocamento ao longo de séculos entre os continentes. Atualmente, dinâmicas migratórias elas são bastante potencializadas, como eu já falei lá no início, por causa do processo de globalização. Então, o mundo vive um processo de globalização há muito tempo, porém ele vem se intensificando recentemente de maneira muito forte. E isso fez com que esse processo de globalização, onde você tem uma dinâmica muito mais rápida da circulação de capital, da circulação de informação e da circulação de pessoas, fez com que houvesse a possibilidade dessa migração ela ser intensificada. Então, a globalização hoje é um fator diferencial na migração das pessoas. Pense, até mesmo na evolução dos transportes, isso facilitou. Se você pensar que durante o século XVI, para você vir da Europa para a América, demorava cerca de 2 meses numa caravela e hoje você consegue fazer num voo de pouco mais de 12 horas. Então isso facilitou com que as pessoas se deslocassem, elas se deslocam de maneira muito mais rápidas e muito mais intensas. Então a globalização ela é um fator que atualmente faz total diferença para isso. E as migrações, de maneira geral, elas vêm acontecendo com a ideia de melhorar de vida, ela tem um fluxo meio que padrão. Então você sempre pensando no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento / subdesenvolvido, você vai ter uma dinâmica sempre do deslocamento das pessoas do sul para o norte. Então, entendendo como uma ideia de mapa, o mapa mundi, você vai ter, por exemplo, a América Latina na porção sul e os Estados Unidos e Canadá na porção norte. Então, a gente tem esse fluxo migratório muito grande de latinos em direção aos Estados Unidos. Você tem uma dinâmica de africanos para a Europa, de asiáticos em direção à Europa também. Então, e o que seria um pouco fora do padrão, mas dentro de uma regionalização norte-sul, até mesmo para a Austrália e Nova Zelândia, você vai ter esse fluxo migratório. Então, dentro dessa atualidade, globalização como um fator de intensificação do processo migratório e a migração de países menos desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Então, são fatores aí diferenciais no entendimento da migração hoje em dia. Outro fenômeno que ocorre é a migração de cérebros. A migração de cérebros é aquela ideia de uma pessoa que, de certa maneira, ela tem uma qualificação e ela vai buscar trabalhar em outros ambientes por ser melhor remunerado. Então, isso ocorre em diversos locais do planeta. Por exemplo, você tem casos de médicos africanos indo para a Europa. Por já ter essa relação histórica de colonização, as pessoas conseguem se formar em medicina e, por diferentes motivos, ou por uma remuneração ruim, ou condições de trabalho que não são as ideais, eles terminam indo para a Europa, ou porque, sei lá, de repente na África é um ambiente hostil para ele, então eles terminam indo para a África. Então isso se categorizaria como uma migração de cérebros, que é um fenômeno que a gente tem atualmente, que é justamente a possibilidade desses países mais desenvolvidos conseguirem seduzir uma mão de obra mais qualificada. Uma questão muito presente na ideia da migração hoje em dia
é a questão dos refugiados. Então a gente vai ter o refugiado como um tipo de imigrante, que ele, por algum tipo de motivo, ou por uma perseguição política ou religiosa, ou por ele não se sentir seguro no seu país, na sua cidade de origem, ele se desloca e vai para outro local, e nesse outro local ele vai buscar abrigo, vai buscar asilo, então ele vai se encaixar dentro de uma categorização específica, vai ser enxergado aí como um refugiado. O fluxo de refugiados hoje em dia, ele vem aumentando por motivos diferentes, distintos. Como a gente falou lá no início, a situação da Síria é uma realidade presente que intensificou esse fluxo de refugiados, não só para a Europa, mas principalmente para o continente, dentro do próprio continente asiático, na região do Oriente Médio. Então isso é uma verdade que muitas vezes não se apresenta na mídia, que é a presença desses sírios intensamente nos países ao redor do território sírio, do território sírio. E a xenofobia, que é o sentimento que muitas vezes vem, que é trazido com a presença desses refugiados. A xenofobia, traduzindo de maneira geral, ela é uma aversão ao diferente, aversão ao estrangeiro. Então, ela está presente demais hoje em dia. A gente pode até pensar em situações pontuais aqui no Brasil, com o fluxo de venezuelanos que ocorre lá no estado de Roraima, que isso gerou uma certa xenofobia, uma aversão à presença dessas pessoas, justamente pelo tipo de migração que ocorre, porque eles não se afastam da região fronteiriça, eles permanecem muito próximo para um dia poder voltar. Então, e justamente essa alta concentração de venezuelanos naquela porção fez surgir problemas e isso gerou a xenofobia. Então, isso ocorre no mundo inteiro, em diversas dinâmicas migratórias, quando envolve refugiados. Então, isso é bem presente nesse fluxo atual de migração. A partir agora da página 39 do seu conteúdo, a gente vai começar a trabalhar com alguns espaços de tensão aí migratória. O primeiro deles que a gente vai trabalhar são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, territorialmente, aí vai estar entre os 5 maiores países do planeta, mas é curioso que ele só faz fronteira com 2 países, né? Com o Canadá ao norte e o México ao sul. E é justamente nessa fronteira ao sul com o México que está a grande tensão migratória que acontece nos Estados Unidos. Então, por você ter diferentes formas de colonização, a gente vai ter um nível de desenvolvimento desigual aí acontecendo entre os 2 países. Então, você vai ter os Estados Unidos um país muito mais rico, enquanto o México, um país de origem latino-americana, que vai ser menos desenvolvido. Então, pelo fato da proximidade, muitos cidadãos do México, e não só do México, até mesmo da América Latina, principalmente da região centro-americana e do Caribe, eles vão enxergar nos Estados Unidos um potencial local como um espaço de atração, né, para você mudar a sua vida, um local que seja idealizado, que lá ele poderia progredir, trabalhar e conseguir, de fato, trazer o sustento à sua família. Então, a ideia da migração nos Estados Unidos, ela sempre ocorreu. Tipo, os Estados Unidos é um país formado essencialmente por imigrantes, né, desde os europeus, só que agora, recentemente, essa proximidade com o México, a gente vai ter aí, de uns anos para cá, uma intensificação e um processo ali de tensão muito forte. Então, a migração de mexicanos para os Estados Unidos, muitas vezes, ela se dá de maneira ilegal. Então, por isso que, só fazendo um contexto com a atualidade recente, o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, ele se elegeu, tendo como uma das principais plataformas da campanha dele, construir um muro. Então, fazer a construção do muro para impedir ou para diminuir esse fluxo migratório ilegal, não só de mexicanos, mas de latino-americanos de maneira geral, para os Estados Unidos. Então, se você observar, tem um mapa bem interessante na página 39, que já mostra que a maior parte dos estados do sul dos Estados Unidos existe uma presença muito grande de latino-americanos, né? Não esquecendo também que aqueles territórios pertenceram ao México durante aí muitos anos aí, durante o século XVIII e XIX. E aí foram negociados, tomados aí pelos Estados Unidos. Então, essa presença mexicana ela se dá e a cultura mexicana é muito presente ali nessas regiões fronteiriças. Existem relações interessantes, como, por exemplo, as cidades gêmeas que ali ocorre, como até mesmo San Diego e Tijuana.
essa proximidade facilita esse deslocamento ilegal, né? Então, a tensão que existe na fronteira sul dos Estados Unidos ela é muito grande por causa desse fluxo migratório. Isso é uma pauta muito importante na questão política. Então, esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos e, com certeza, vai ser discutido a questão da migração de latinos, centro-americanos para os Estados Unidos de maneira ilegal. A situação das migrações aí para a Europa Ocidental, a gente pode encarar aí que, dentro de um histórico aí, a Europa Ocidental, ela foi um local que absorveu muitos migrantes, principalmente no pós-guerra, mas depois de um restabelecimento desses países que se envolveram de maneira muito intensa nessa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma diminuição, um arrefecimento aí desse fluxo migratório. Só que de lá para cá, desde o final da Segunda Guerra para cá, fim da Guerra Fria e a partir da década de 90, principalmente a formação da zona do euro, a gente vai ter a Europa surgindo como um local, um Eldorado, como o livro trata de fato. Por quê? As condições econômicas e políticas na Europa vão se tornar mais positivas e, consequentemente, isso vai atrair muitos imigrantes, principalmente vindo não só da África e da Ásia, mas também do leste europeu. Então, aquela porção do leste europeu que estava envolvida aí com a cortina, lá, com o mundo socialista, como países que estavam dentro da esfera de influência da União Soviética, esses povos que vão ter acesso a essa migração, eles vão ir de maneira muito forte para esses países da Europa Ocidental. A migração para a Europa, para os europeus em si, né, para esses países da zona do euro, ela tem que ser discutida de maneira bastante séria, e porque envolve situações que, de repente, isso pode se tornar algo positivo para eles, pensando no aspecto da previdência social. Então, se você for observar demograficamente, o continente europeu ele vem vivendo um processo de envelhecimento da sua população e, ao passo que a gente também não tem uma renovação dessa população. Então, a gente pode ter problemas relacionados à previdência e, consequentemente, econômicos, porque você não vai ter população para consumo. Isso pode gerar um encadeamento de fatos econômicos que pode gerar crises, né? Então, é necessário que os europeus enxerguem nessa possibilidade da migração, ou haja uma discussão acerca de que esses migrantes eles podem justamente ser mão de obra para requalificar, para aumentar a quantidade de pessoas em idade ativa, para reativar, reacender a economia europeia. Porém, infelizmente, temos as diferenças culturais que podem também vir a trazer outros problemas, né? E a gente vai tratar tópico por tópico, especificamente em cada um desses países. Agora, trazendo alguns fatos aí específicos de algum dos países aí europeus. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, durante a Guerra Fria, ela esteve separada entre países capitalistas, entre a Alemanha Ocidental e Oriental, a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista. Então, a gente vai ter uma diferença no desenvolvimento, aí, no progresso desses dois países. E aí, com a queda do Muro de Berlim, que foi um marco, era uma referência essa separação entre mundo capitalista e socialista, nessa Guerra Fria, a gente vai ter uma migração em massa da população da parte socialista para a parte capitalista. Então a Alemanha se unificou, mas até hoje existem diferenças nesse nível de desenvolvimento dentro do território alemão. E até mesmo existe um preconceito contra no tratamento entre esses alemães aí, que eram da Alemanha Ocidental e Oriental. Então, por mais que o governo venha tentar corrigir esses desníveis, mas ainda acontece. Isso é uma consequência aí desses históricos durante a Guerra Fria e que isso gera algumas tensões aí dentro do território alemão. A Alemanha também ela é cometida pela chegada de muitos imigrantes, né? Ela tem uma política diferenciada aí por muito tempo aí com a Angela Merkel, que é a chanceler alemã, que tem uma proximidade com a Turquia e termina por atrair muitos imigrantes aí, até absorver muito dessa migração que acontece para a Europa. Aí, no segundo momento, a gente tem a França. A França, ela teve várias colônias na África e justamente por dessa proximidade de povos que saíram da África e já foram para a França, principalmente no pós-guerra, muitos africanos eles terminam migrando para o território francês.
E isso vai gerar situações relacionadas à xenofobia muito forte, que termina por se manifestar aí na política, com candidatos que levantam muito forte essa bandeira da não entrada desses imigrantes. E essa discussão está sempre presente em todos os países europeus, assim como a gente falou também nos Estados Unidos, né? E a França ela já vive com situações de que nas periferias das grandes cidades francesas, em especial em Paris, você tem uma grande presença de imigrantes vindo principalmente do norte da África. E são imigrantes que vão trazer culturas diferentes, são imigrantes que têm uma religião diferente, porque a Europa é essencialmente cristã, enquanto o norte da África é essencialmente muçulmano. Então tem esse choque cultural e é algo que é discutido constantemente dentro desse universo europeu e em específico no francês. No Reino Unido, é importante aí a gente trabalhar com uma questão de atualidade bem interessante, que é o Brexit. Então, essa saída do Reino Unido da União Europeia, ela se dá principalmente com ideias relacionadas à migração. Claro que não foi só isso, mas quando existe a discussão acerca de como o Reino Unido está inserido na União Europeia, um problema que ocorre na União Europeia tem que ser resolvido por todos os países ali presentes. Então, eles saindo da União Europeia não tem necessidade, por exemplo, de discutir a migração. Então, isso foi propagado e foi aceito, foi feito plebiscito, foi discutido, a população voltou pela saída e parece que a partir de 31 de janeiro de 2020, vai ter esse processo de saída que vai durar um ano, as negociações de como as coisas ficarão a partir da saída, da efetivação do Brexit, né? Então, no Reino Unido, a migração ela tem consequências intensas, gerando até mesmo a saída do país da União Europeia, que é o maior, principal bloco econômico do planeta. A Itália, se observarmos, eu convido vocês a olharem o livro didático para observar algum mapa, a Itália é uma península que avança para dentro do mar Mediterrâneo e pela proximidade com a África, ela é um local aí de atração, com a África sendo um local de repulsão. Muitos imigrantes, muitos refugiados vão se deslocar, porque não é só, né, mas atravessando de barco o Mediterrâneo, você acessa muito facilmente o território italiano. E diversas questões relacionadas à chegada desses refugiados vêm acontecendo, discussões políticas, econômicas sobre a presença desses refugiados africanos, até mesmo asiáticos, em território italiano. Então a questão geográfica é um diferencial na realidade. E lembrando que os estados, a região sul da Itália é a região menos desenvolvida. Isso é um outro agravante, né? Enquanto a Itália vai ter um norte, com cidades como Milão, Turim, cidades mais desenvolvidas por serem mais industrializadas, os estados do sul são menos industrializados, sobrevivem principalmente do turismo, da agricultura, da cultura do vinho, de cultura da uva, da oliveira. E tem agora não, mas principalmente esse fluxo muito grande de migrantes chegando por causa dessa questão da proximidade. A Espanha também é uma situação semelhante à Itália, porque dentro do próprio território africano, você tem presença de territórios espanhóis, como Ceuta e Melilla. Então, por isso que essa situação da migração na Espanha também se dá da mesma forma, pela presença desses territórios europeus, espanhóis, no território africano. São dois enclaves que existem lá do território espanhol dentro do território do Marrocos, né? E além de Gibraltar, que está muito próximo fisicamente, o norte do Marrocos com a região do Estreito de Gibraltar, do outro lado está o território espanhol. Então essa proximidade também intensifica essa migração muito grande desses africanos. Agora, para concluir, Japão e Austrália. Então você tem o Japão lá, no extremo oriente do continente asiático, e justamente por ser o país mais desenvolvido, ele vai ter fluxos migratórios muito intensos de povos ali da região, coreanos, chineses, e outros povos ali do continente asiático. Pelo fato de que no início do século XX você vai ter um fluxo migratório de japoneses para o Brasil, existe uma grande colônia também brasileira no Japão, né? Então essa colônia brasileira, devido a situações de crise, até mesmo houve um retorno para cá, para o Brasil, mas o Japão
ele também tem que pensar a migração justamente porque ele vive aquele mesmo problema que a gente discutiu acerca da Europa. O Japão tem uma população extremamente envelhecida e que isso pode gerar problemas econômicos, previdenciários, justamente porque você não vai ter população que consuma, que gere desenvolvimento, que gere progresso econômico. Então, a discussão da migração no Japão tem que ser algo bem sério, a partir da ideia política mesmo, por causa dessa importância econômica, né? E para terminar, a Austrália, que também é um país aí que está na porção aí oriental do hemisfério oriental do planeta, e que ele é um país desenvolvido, né? Apesar do seu histórico aí de colonização ser mais recente que o nosso, ele é um país desenvolvido e termina sendo um espaço de atração também, não só de povos ali da Oceania, como de povos ali ao norte do território australiano do continente asiático, né? Então a Austrália termina por tentar controlar esse acesso ao território australiano justamente por entender que essa migração ela tem que ser feita de maneira controlada, não pode ser feita aí de maneira de qualquer jeito. Então, por ser um país mais desenvolvido, ele consegue fazer esse controle. Para terminar, sugiro que vocês façam esses exercícios da página 48, 49 do seu livro, o material didático também do livro de atividades, e também tentem relacionar tudo isso que está acontecendo com esse evento do coronavírus, relacionar isso às migrações com tudo que a gente está vivendo no mundo agora. Por exemplo, a gente tem uma realidade em que os países estão fechando as suas fronteiras, então existe uma impossibilidade dessa migração. Claro que existem questões sanitárias, questões de saúde sendo discutidas, mas é importante refletir sobre o momento da migração no mundo hoje. Espaços aéreos sendo fechados, fronteiras fechadas, restrição no deslocamento das pessoas dentro das próprias cidades. Então, acredito que na cidade onde você está vendo esse vídeo deve ter algum tipo de restrição, de confinamento de pessoas. Então, é muito importante refletir sobre o momento da migração atual, que com certeza isso vai ser discutido em vestibulares, tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, é um fato histórico atípico, porém que vai ser discutido e estudado mais para frente. Beleza? Sigam as dicas lá que vai estar no seu material didático, acesse o Positivo On, façam os exercícios, façam as trilhas, e vamos aí construindo o conteúdo nesse período mais restrito.